todos e a todas. As sereias são criaturas metade humana, metade peixe que fazem parte de nosso imaginário. E claro, porque existem milhares de relatos. Vão desde pescadores a engenheiros, de ricos ou pobres, enfim, são tantos que nem dá para contar. No entanto, sabemos de algumas coisas. São misteriosos seres ancestrais registrados nos documentos mais antigos de nosso planeta. E quase sempre são representados por mulheres incrivelmente lindas e com um encanto especial. E hoje vou lhe contar uma dessas histórias. Mas não se trata de uma história de uma simples sereia. Não mesmo. Essa sobreviveu ao dilúvio universal. Essa história precisa e merece ser ouvida. Então, feche seus olhos e apenas ouça minha voz. Segundo se conta, em uma pequena ilha na Indonésia aconteceu um evento além da nossa imaginação. Naquele local, seus moradores, que tinham uma vida simples e com uma rotina bem definida, se depararam com uma mulher nunca antes vista na vida. Essa mulher andava sozinha pela praia e era diferente. Aliás, bem diferente. Também, seus olhos eram estranhos, ora estavam azuis, ora verdes e por vezes acinzentados. Mas o que realmente chamava atenção era a sua beleza. Aliás, uma beleza estonteante, podemos dizer que angelical. E claro, diante dessas características, os homens estavam afoitos e as mulheres desconfiadas. E fazia sentido, porque o que fazia uma mulher lindíssima durante vários dias e sempre sozinha, apenas olhando para o mar? Curioso, mas muito estranho, já que toda vez que alguém se aproximava, a bela moça começava a andar e desaparecia. E andava com um jeitão muito esquisito, como se mancasse ou tivesse algum problema nos pés ou nas pernas. Por vezes mergulhava nas águas e, como fumaça, desaparecia, sendo vista somente no outro dia. Bem, ao longo das semanas ela continuou aparecendo. Na mesma praia e horário lá estava, e da mesma forma, parada, olhando para o mar. Foi quando, em um desses dias, Robert, um jovem morador, quando a viu, decidiu caminhar em sua direção. E caminhou lentamente, sem qualquer razão aparente. Curiosamente, desta vez, a mulher não fugiu ou sumiu. Então, já bem perto, se aproximou e perguntou o que uma jovem e tão linda mulher fazia ali todos os dias. Ou estava perdida, ou à procura de algum conhecido. Mas a mulher, da mesma forma que ouviu, ficou parada, com os olhos vidrados no mar. O garoto então insistiu, tocou seu braço e repetiu a pergunta. A princípio não houve reação, porém lentamente ela virou o rosto e falou. Falou, mas o que disse definitivamente foi algo inacreditável. Eu vim do fundo do mar. Nadei muito, mas me perdi de minha família. Decidi procurá-los aqui em terra firme quando me senti muito estranha com isso em meu corpo. Disse isso apontando para os pés e pernas. O jovem de 18 anos a princípio nada entendeu. A mulher, então, de maneira séria, explicou que ganhou pés e pernas, mas não sabia mais como usá-los. E, claro, como vocês podem imaginar, Robert não conseguiu segurar e caiu na gargalhada. E quanto mais a moça olhava, mais ele ria. Também, por mais que se esforçasse, como acreditar em algo tão ridículo se questionava. Foi quando emendou. Quer dizer, então, que você não é humana? A moça, sem entender qual motivo da graça, respondeu, de maneira seca e direta. Não mais, mas já fui. Naquele momento, Robert ficou sem graça. Percebeu que ela falava sério e imediatamente parou de zombar. Mas a moça não ficou ofendida, tampouco tímida. E vendo que ele estava confuso, se pôs a falar.
E de sua boca, de sua lindíssima boca, saiu algo além da nossa imaginação. Karen era uma bela jovem que vivia no ano de 5.980 a.C. e levava uma vida normal como qualquer moça de sua idade e de seu tempo. Morava com o pai, a mãe e o irmão em uma pequena aldeia no meio da floresta. Até que um dia desses, como qualquer outro, ela e o irmão saíram para pescar em um rio que seu pai costumava frequentar. Haviam muitos peixes e o tempo estava excelente, até que algumas coisas muito estranhas começaram a acontecer. Sem motivo aparente, os animais que sempre ficavam afastados e quietos se comportavam de maneira muito estranha. Estavam bem agitados, emitiam sons como se algo ruim fosse acontecer. Então logo o irmão percebeu, mandou que Karen se afastasse. Porém, mal terminou a frase, dos céus houve um forte trovão. Imediatamente ambos se jogaram no chão, colocando as mãos na cabeça para se proteger, quando mais 5 estouros aconteceram. Ali ficaram por alguns minutos e, após o susto, voltaram para a aldeia. Bem, já em casa contaram ao pai o ocorrido. A mãe, do lado de fora, alertava que estranhamente o sol havia desaparecido. As nuvens se fecharam, denunciando uma intensa tempestade. E em poucos minutos a água tomou conta de tudo. Estavam aterrorizados, presos dentro de casa, ouvindo os animais correndo e gritando, fugindo da tempestade. Por vários dias assim ficaram, até que as chuvas começaram a diminuir. Do lado de fora, a vila estava devastada. Casas praticamente não havia, tampouco pessoas vivas. Mas o que mais parecia uma trégua das águas se revelava um preparativo. A tempestade voltou mais forte, mais intensa e assustadora do que antes. Então, ela começou. Com a vila praticamente inundada, só lhes restava fugir para as montanhas. Corriam e se espremiam, tentando se refugiar no primeiro buraco que fosse visto. Choravam, clamavam e suspiraram ao ver o vilarejo inundado. Centenas de animais desesperados, ecos de terror, vozes do além e corpos levados pela tormenta. E poucos se salvaram até que, de repente, as chuvas diminuíram. Bem, ainda forte as águas caíam, mas estavam aliviados porque ainda estavam vivos. Após vários dias, a fome apertava. Se alimentaram de restos de animais encontrados, mas não puderam ir longe, porque na caverna ao lado haviam 2 coiotes famintos. Então, mais dias se passaram e, já sem esperanças, finalmente as chuvas diminuíram. Comemoraram, mas realmente vibraram quando viram um discreto raio de sol furar as nuvens. Ufa, o pior passou, em breve voltaremos e recomeçaremos, todos pensaram. Então, nesse momento, nesse exato momento, algo inesperado aconteceu. Dos céus desceu um trovão, um poderoso trovão seguido de mais 3 e seguido de uma voz imponente que disse: "Vocês estão condenados. A partir de agora se transformarão em peixes humanos até que 6.000 anos se passem." Após as palavras, eles caíram no chão e passaram a ter dores nas pernas. Eram dores misturadas com coceiras. Também as pernas estavam se juntando até que se tornaram uma grande cauda de peixe. Os pais e o irmão gritavam e imploraram. Nascia um estranho desejo, um desejo incontrolável de pular na água, nadar e comer peixe cru. Foi quando pularam e se espantaram. Se espantaram porque conseguiram respirar debaixo d'água, daquela água suja, cheia de corpos de animais e de seres humanos mortos. Mas com o passar do tempo se acostumaram e não queriam mais ser seres humanos. Construíram lanças que, com sua velocidade, ficou bem mais fácil capturar os peixes. Descobriram lugares incríveis e viram muitas espécies marinhas desconhecidas. Acharam, inclusive, uma grande cidade embaixo do oceano que foi construída pelas antigas sereias. Karen teve uma longa vida no oceano até pouco tempo, já que os 6.000 anos se passaram e sua cauda se foi. Também perdeu seus poderes e acabou naquela praia. Então, após tudo isso, olhou para o jovem e esperou a reação.
Mas ele não a ridicularizou, pelo contrário, a respeitou mesmo diante de uma história tão incrível. Na verdade, estava fascinado e ao mesmo tempo apaixonado, de tanto que passaram a se encontrar quase todos os dias na praia. E claro, com tantos encontros, se enamoraram e combinaram de se casar. Bem, no dia seguinte ao aceite de casamento, ele queria saber mais sobre sua intimidade, apresentá-la à família, saber onde vivia, o que fazia e, claro, sobre seus pais. E nesse dia a mulher não apareceu. Aliás, nem nos dias, tampouco nas semanas seguintes. Foi quando o jovem, com o coração despedaçado, sem notícias de sua bela e futura esposa, pegou um barco e navegou pelas águas à sua procura. Mas só encontrou água e peixes. Então, ouviu uma lindíssima, maravilhosa voz em forma de canção. O jovem, então, com água de um lado e do outro, concluiu: é a Karen. Karen que me chama no fundo do mar. Então, se jogou nas águas para nunca mais voltar. A mulher sereia que sobreviveu ao dilúvio. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para fortalecer a nossa amizade. Eu sou Wagner Souza. Forte abraço e até mais.